Aprendam a ser mais fortes em espírito do que em músculos. Se assim for, serão verdadeiros apóstolos da fé em Deus. Essa frase é de Pier Giorgio Frassati, um cara espetacular, e eu te aconselho desde então, a buscar conhecer a história dele, entender um pouco do que ele fez aqui nessa terra. Vale muito a pena. E já adianto que quando eu ler essa frase, eu sou o primeiro a escutar. Quem me conhece sabe que eu gosto de treinar, gosto de esportes, gosto de correr, gosto de estar sempre em movimento. E eu sei muito bem que conforme eu vou treinando e ficando mais forte fisicamente, é muito mais fácil eu cair na tentação de achar que eu sou autossuficiente, de que eu consigo fazer tudo por conta própria, de que minha força basta. Mas não é bem assim. Há pouco mais de um ano eu estava doente, fiquei muito mal, a ponto de ficar em cama mesmo, não consigo nem me levantar direito. E nesse tempo eu entendi uma coisa que talvez seja a mais importante da minha vida. Eu percebi que eu era fraco. E sendo fraco, eu precisava de Deus. Foi só então que eu pude sentir na pele mesmo o quanto eu preciso dele. Porque antes eu tinha a noção de que por mim mesmo eu conseguia tudo. Eu nunca ficaria doente porque eu treino, porque eu me alimento bem, porque eu faço tudo certinho, mas eu tive que sentir na pele isso para entender que não é bem assim. E esse foi o maior presente, provavelmente, que Deus me deu até agora. De entender que sem Ele eu não sou nada. De perceber que eu precisava mudar minhas atitudes, eu precisava me tornar uma pessoa nova. Eu precisava buscar o dom da fortaleza, que consiste em basicamente você ter a firme certeza de que Deus é o seu Senhor, de que você precisa dele, então a sua fé, ela é forte, ela é certa. Não há dúvidas de que você tem essa fé. Não há dúvidas em você de que Ele é Deus, de que Ele é o seu Senhor. Então, esse momento de doença foi muito importante para mim. Eu pude perceber quanto Deus é fundamental na minha vida, o quanto Ele é o combustível que me move. Então, compartilho com vocês essa experiência e quero também trazer uma passagem nesse momento. Uma passagem muito importante que eu acho muito bonita também. Trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro: quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, nele não adentrará. Hoje de manhã eu estava na catequese e me recordei dessa passagem. E eu trouxe essa passagem por dois motivos principais que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, Jesus nos fala para sermos iguais a crianças. O que isso quer dizer? Então, primeiramente, eu quero dizer que nós temos que ser iguais às crianças no sentido da pureza de coração. Porque, como Jesus também fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E a pureza, todo mundo sabe que é uma característica própria das crianças, isso é autêntico nela. É até bonito de se ver a forma como elas são puras, elas são inocentes, são gratuitas no que fazem, e quando elas amam de forma verdadeira, não há o interesse de querer algo em troca. Então, da mesma forma, nós devemos ser com Deus, devemos ser puros para com Ele e amá-lo de forma generosa, de forma verdadeira e de forma sublime. E outro aspecto que eu trago é sermos semelhantes às crianças no sentido da dependência. Pensa, por exemplo, num bebê ou numa pessoa pequenininha. Ela não consegue fazer nada por conta própria. Ela precisa de alguém que faça a comida, que traga o sustento para ela, que a ensine a fazer as coisas. Da mesma forma, somos nós com Deus. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. O tempo que eu fiquei doente, eu pude perceber isso. Eu não conseguia fazer nada fisicamente mesmo, mal consegui me levantar da cama, mas eu percebi que eu também não conseguia crescer na fé sozinho. Então, a minha doença era muito mais do que física, era espiritual, porque eu tinha dificuldade de reconhecer que Deus era a minha força, era
Era aquilo que me fazia vivo, que me fazia forte, que me fazia feliz. Então entenda que é importante essa dependência em relação a Deus. Você se reconhece como filho dele e como dependente. Então, busque desenvolver essa humildade, porque isso vai mudar verdadeiramente a sua vida. Mas, quando eu digo, voltando à frase inicial, que nós temos que ser fortes em espírito, mas não em músculos, claro também que temos que entender que nós somos seres humanos e nós vivemos nessa terra. Então, sim, eu acredito que nós tenhamos que nos desenvolver de modo que esse desenvolvimento vise o benefício nosso, dos nossos irmãos e busque glorificar o nome de Deus. Ou seja, quando eu treino, não é porque eu quero me envaidecer, é porque a partir disso eu busco alguma forma de ajudar os meus irmãos, ajudar aqueles que precisam de mim. Esse é o motivo de Deus nos dar saúde, para que a gente possa servir ao próximo que precisa da gente. Então, esse entendimento também é importante. Não é porque reconhecer que Deus é a nossa força, a nossa vida, não significa que nós tenhamos que simplesmente ficar estagnados, sem querer buscar nada, ficar inertes à inércia e simplesmente aceitar tudo que vier, sem querer fazer alguma coisa. Não é bem assim também. O Pier Giorgio também tinha uma frase que nos incentivava a sair da mediocridade, a querer ir além, a querer buscar as coisas do alto. Então, saiba diferenciar essas questões, mas saiba que tudo que você fizer, você só pode fazer porque Deus te deu essa graça, porque Ele alimentou isso em você, porque Ele te alimentou com o Espírito Santo dele. Então, daí que vem a sua força e daí que você pode fazer alguma coisa. E esse entendimento de que tudo isso só vem de Deus é o que faz você fazer boas coisas aqui nessa vida. Você fazer coisas que sejam verdadeiramente para o seu irmão e para Deus, certo? Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.